Se você acha que precisa de muito tempo para estruturar um bom plano de multiplicação do seu patrimônio, você está um pouco equivocado. Nesse vídeo eu vou te ensinar a elaborar o melhor plano possível de investimentos em apenas 3 passos. Eu me chamo Ricardo Roffa, sou consultor de investimentos CFP e a verdade que você precisa entender é que o próprio mercado financeiro gosta de pintar essa imagem de que os investimentos são complicados para poder te vender soluções mágicas. A boa notícia é que eu estou aqui para te dizer que investir não só pode, como deve ser algo simples e que você consiga acompanhar em questão de 10 ou 15 minutos por mês. Isso mesmo, 15 minutos ao mês. Através dos 3 passos que eu vou te passar agora, você vai conseguir estruturar e acompanhar os seus investimentos nesse tempo. Então faz o seguinte, já se inscreve aqui embaixo no canal e bora comigo. O primeiro passo que você precisa colocar em prática é definir a sua árvore de alocação. Mas calma, fica tranquilo que eu vou te explicar tanto o que seria essa árvore de alocação, como também a forma correta de você fazer essa definição. O que eu chamo de árvore de alocação nada mais é do que a divisão em termos de porcentagem que você define para a parcela dos seus investimentos de renda fixa e a parcela de renda variável. E existem 3 linhas básicas que você precisa seguir para fazer essa divisão de acordo com os 3 perfis de investidores que existem. Pensando no investidor conservador, aquele que não pretende correr muitos riscos, eu diria que uma boa alocação seria em torno de 90% do patrimônio em renda fixa e 10% em renda variável. Já no caso do investidor moderado, que já tem uma certa experiência e entende o sobe e desce do mercado, provavelmente o mais recomendado seja uma carteira equilibrada entre 70% renda fixa e 30% renda variável. E por fim, para o investidor arrojado que está em busca de correr maiores riscos e conhece o mercado financeiro, eu diria que em torno de 50% de renda fixa e 50% de renda variável. Seria uma alocação que funciona muito bem. Com essa definição, você pode partir para o passo 2, que é a definição das categorias na sua árvore de alocação. Nesse caso, para que eu pudesse te passar um direcionamento mais preciso, a gente precisaria conversar no tete-a-tete, como a gente diz, e aí sim eu poderia te mostrar qual caminho seguir de forma definitiva. Mas como esse vídeo será visto por várias e várias pessoas diferentes, com planos distintos e apetite ao risco que não conversam entre si, o que nós vamos fazer é tomar um exemplo como base. Digamos que você decida ter uma carteira arrojada, 50% de renda fixa e 50% de renda variável. Lembre que esse conceito ele serve para os outros perfis também, conservador ou moderado, o que vai mudar são esses percentuais. Então, a partir desse momento, é preciso que você tenha muito claro como será a divisão dos investimentos dentro dessas 2 metades que no nosso exemplo didático poderia ser da seguinte forma. Dentro da parte de renda fixa, a divisão poderia ficar em torno de 30% para o Tesouro IPCA, 10% para o Tesouro Pré-fixado e 10% para o Tesouro Selic, concluindo assim os 50%. No outro lado, já em relação à porcentagem de renda variável, você poderia ter, por exemplo, desses 50 aqui, metade em ações e metade em fundos imobiliários. Dessa forma, você estaria razoavelmente bem diversificado. Mas lembrando que essas são apenas sugestões. Se você quiser, não tem problema nenhum ter 35% em ações e somente 15% em fundos imobiliários, ou inverso, ou ainda somente ações, ou somente fundos de ações, e tá tudo bem. Isso também vale para a parcela de renda fixa. O importante é você conhecer seus objetivos e saber como cada um desses investimentos eles poderão te ajudar a alcançar os seus objetivos. E com isso em mente, você avalia os fatores diversos, como risco, tempo de aplicação, rentabilidade esperada e por aí. E por fim, mas não tão importante, a parte mais prática desse vídeo é o terceiro passo. Só que antes de eu te falar do terceiro passo, eu quero que só você preste atenção num pequeno detalhe aqui. Quando nós falamos da parte metade de renda fixa, metade de renda variável, você pode entender que dentro da renda fixa, em resumo, você tem diferentes tipos. Você pode ter investimentos atrelados ao IPCA, como eu dei o exemplo, que pode ser o Tesouro IPCA, que pode ser um CDB IPCA, que pode ser uma debênture IPCA e por aí vai. O grande ponto é,
qual o tipo de rentabilidade faz mais sentido para você, qual o prazo desses investimentos faz mais sentido para você e qual o risco desses investimentos que você quer colocar na sua carteira. Lembrando que quanto maior o risco, maior a rentabilidade também. E aí você vai formando a sua carteira. Entendeu que você tem um esqueleto que você usa como referência para depois você ir lá colocando os ativos dentro dessa carteira. E lembre-se, toda carteira de investimentos, toda, ela tem que ser personalizada para cada pessoa, de acordo com os objetivos, o perfil, o risco, as características individuais. É como uma receita médica de um tratamento. Não tem como pegar uma receita médica e a pessoa vem aqui, se você consegue levantar a mão e mexer a outra mão ao mesmo tempo, essa receita é para você. Não é assim que funciona. Com base em exames, com base em situações, é que vai gerar uma receita mais específica. Carteira de investimentos é a mesma coisa. Indo na terceira parte agora, eu tenho certeza que já aconteceu de você separar essa quantia, então, para você aplicar num certo mês e ficar paralisado sem saber o que fazer com o seu dinheiro. Ou seja, tem um dinheiro para investir? Onde que eu coloco o meu dinheiro? Essa pergunta ela é muito comum, só que com essa metodologia você resolve isso de forma muito simples. Então, você definiu a árvore de alocação, as categorias dentro da árvore, mas e para saber os ativos que você vai comprar a cada novo aporte? Como é que você faz? Se você executou o primeiro e o segundo passo de forma correta, tudo que você precisa fazer é um terceiro passo, que é o mês a mês. É as aplicações para você balancear as porcentagens que você definiu. Lembra do investidor arrojado? 50% em renda fixa, 50% em renda variável? Pois então, imagine que ao receber a sua renda ou fazer um novo investimento, esse investidor ele separou uma quantia para investir e percebeu que o patrimônio dele estava desequilibrado. Ele estava com 55% em renda fixa e somente 45% em renda variável. Isso já te mostra de cara que o investimento desse mês ele deve ser feito onde? Em renda variável, porque com um novo aporte ele vai voltar a equilibrar. Lembra que o teu plano inicial é 50-50? Então quando você for fazer um novo aporte, você vai ver como é que está a tua carteira e onde desequilibrou, onde tem menos, é onde você vai aportar. Sem você perceber, você está fazendo uma mágica, presta atenção nisso, de comprar na baixa. Comprar o que está mais barato. Tem um ditado que diz que no mercado financeiro você deve comprar na baixa e vender na alta. Mas quando que é a baixa? A ferramenta, a gestão, o esqueleto de uma carteira de investimentos, quando feito de forma correta e é muito tranquilo, ele faz isso sozinho. Por quê? Para a renda variável ter menos proporcionalmente que a renda fixa, é porque ela desvalorizou. Se ela desvalorizou, momento de comprar. E o inverso é verdadeiro. Se ela tivesse valorizada, você não iria colocar a grana lá. E da mesma forma, essa porcentagem ela se desbalanceia dentro de cada classe. Nesse mesmo exemplo, nós tínhamos definido 50% para a renda variável, certo? Onde seria metade ações e metade fundos imobiliários. Se acontecer de você perceber que a parcela de ações está apenas com 20% ao invés de 25%, já fica claro para você que o investimento do mês ele deve ser em ações e não em fundos imobiliários. É assim que os seus aportes eles devem ser definidos. Mas, obviamente, esse cálculo ele não é feito à mão. Eu criei uma planilha e balanceamento de portfólios que faz todo esse trabalho para você e te direciona para qual investimento você deve aplicar mês a mês. Eu chamo essa planilha de GPS. Literalmente um GPS que ele vai te guiar. É uma forma eficiente para você automatizar os seus investimentos e balanceá-los sempre que necessário, de forma que eles fiquem sempre o mais perto possível da estratégia inicial que você adotou. Isso vai sempre te manter alinhado aos seus objetivos iniciais e, consequentemente, te proteger de desvios ao longo da jornada. Caso você tenha interesse em conhecer mais sobre essa ferramenta, eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo e também nos comentários para que você possa acessar. O valor dessa planilha é ridículo. É ridículo. Você vai pagar R$17 para ter acesso a essa planilha, uma área de membros, onde você vai encontrar aulas curtas ensinando a usar a planilha para que você tenha o maior proveito possível dessa ferramenta. E não é somente sobre organização da tua carteira. Essa ferramenta, você vai descobrir que ela funciona para organizar desde o seu planejamento financeiro até aquela parte chata, digamos assim, de renda variável, que você vai no mês a mês colocar a informação no lugar certo,
na hora de fazer sua declaração de imposto anual. Todas as informações já estarão prontas para você fazer o quê? Copiar e colar para sua declaração de imposto de renda ou para o contador que faz isso para você. Ou seja, o valor que você vai pagar de R$17 para ter acesso a essa ferramenta é extremamente simbólico e eu tenho certeza que será um dos melhores investimentos que você já fez. Então, aproveite, porque eu não sei por quanto tempo eu vou deixar essa oferta no ar. Clique aqui na descrição e faça a sua aquisição da planilha GPS. Eu me chamo Ricardo Hoffa, sou consultor de investimentos e eu te espero no próximo vídeo.